Glória a Deus, essa é a 48ª aula da mentoria Revolução nas Vendas. E eu estou aqui com o coração em chamas com o que vai ser compartilhado aqui hoje. Creio poderosamente no que a Bíblia diz, que o final das coisas é melhor do que o início delas. E nós estamos na reta final da nossa mentoria, penúltima aula, antepenúltima aula, amanhã vai ser a penúltima, na quarta, 6 da manhã, e na quinta, às 6 da manhã, a última aula. Eu termino ela e corro para o aeroporto para embarcar para Cuiabá. Vamos ter um evento lá até sábado, Seminário dos Empreendedores Radicais. E na quinta-feira, na aula ao vivo, só para quem estiver ao vivo, eu vou sortear mais 5 diárias. 5 diárias que vão ser sorteadas para você escolher um lugar para se hospedar em qualquer lugar do Brasil. Pode ser aí perto de sua casa, para você não gastar com transporte, ou você pode escolher em outro lugar e pagar passagem. Que eu já dei a passagem da Poliana, como diz o outro, família grande, caro. Só está escolhendo lugar caro para viajar, tá doido. Mas a promessa é dívida. Eu quero ver as fotos dela viajando com a família logo. E estou aqui hoje com essa missão de compartilhar algo da parte de Deus. Hoje nós não vamos ter conteúdo técnico. Hoje eu estou aqui literalmente como um profeta da parte de Deus para falar na sua vida. Deus está me levantando aqui hoje como Samuel, como um profeta que vai te ungir como rei. Então eu quero que você tenha o seu coração aí incendiado, porque acredite, grandes coisas o Senhor vai fazer através dessa aula hoje e do que nós iremos compartilhar nessas outras 2 aulas, encerrando essa mentoria, para que o seu coração realmente fique incendiado com as promessas de Deus. Você sabe por que eu vou falar o que eu vou falar hoje? Porque ao longo das últimas aulas, teve algo que eu falei que explodiu no meu coração e que ficou assim, martelando na minha mente, e eu não dou conta de pensar em outra coisa, que é a respeito daqueles que querem desistir. Que quando você desiste de algo, você, na verdade, está desistindo do propósito de Deus por trás daquilo. Você sabe, na hora que eu falei isso, eu senti assim com clareza o quanto realmente o Senhor tem visto seus filhos, né, chegando próximo a tomar posse das promessas, mas retrocedendo, porque desistiram, porque de alguma forma frustraram com algo, ou perderam as forças, perdeu a fé, perdeu a esperança, perdeu o ânimo, e aí, por fim, deixou de olhar para as promessas, para o autor e consumador de sua fé, e passaram, então, a retroceder. E a partir do momento que eu falei sobre isso, desde aquela outra aula, semana passada, que eu falei a respeito de Hebreus capítulo 10, de que nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Desde aquele momento que eu falei disso, eu tenho ficado incomodado para entrar nesse assunto que eu vou falar com vocês aqui hoje. Porque vamos ser francos, irmãos, ao longo de toda essa mentoria, nós entramos em assuntos assim muito preciosos, que extrapolam em muito venda, ganhar dinheiro, ter sucesso, e te leva realmente a viver algo maior, mais amplo, né? Mais pleno, né? Numa vida plena, onde você não vai ter só dinheiro, não vai ter só sucesso, não vai ter só uma realização profissional, não vai ter só o resultado do seu negócio aumentando, mas onde você vai desfrutar disso em todas as áreas da sua vida. Mas, literalmente, queridos, a partir do momento que eu toquei nesse ponto, dos que querem retroceder, dos que querem abandonar, dos que querem chutar o balde, né? O Senhor tem me incomodado para expandir ainda mais essa mentoria, deixando literalmente, abrindo mão totalmente de ser uma mentoria de vendas para focar na vida. E, né, o meu encargo, assim, por vocês, acredite, irmãos, é difícil de falar, fica meio piegas, assim, até meio insistente, pode ficar meio pedante, você me ouvir falando disso, mas acredite, eu falo na presença do Espírito Santo, né? Eu oro por vocês todos os dias, e a minha oração é uma só, que vocês vivam a plenitude daquilo que Deus tem para vocês, que vocês não apenas tenham resultado financeiro, não apenas resultado de venda, mas que vocês vejam realmente em cada área da vida de vocês
o fluir de Deus, a prosperidade, a multiplicação, o crescimento, o cumprimento do propósito. Agora, como que vai desfrutar do propósito de Deus aqueles que estão pensando o tempo todo em desistir? Como que vai crescer e desfrutar de uma vida plena e abundante aqueles que estão pensando em desistir da própria vida? Falei disso na pregação que eu ministrei domingo no culto a respeito de ansiedade, de pessoas que estão, né, fica passando pela cabeça até mesmo a opção de desistir de viver, pedindo para Deus levar, pensando na morte. E acredite, tudo isso é falta de clareza do propósito de Deus para as suas vidas. Quando você tem clareza do propósito, quando você olha adiante, você vê que tudo que você tem feito está alinhado, associado ao propósito de Deus, aquilo que Ele planejou para a sua vida, aos sonhos, os planos, os alvos que Ele tem para você, você simplesmente mantém o foco nisso, os olhos nisso e permanece rompendo, crescendo, avançando. E baseado nisso, eu quero falar para vocês de uma história bíblica que Deus colocou claramente no meu coração, falou de vocês para mim, e eu já aproveitei essa palavra para ministrar sobre isso em São Paulo, numa das conferências que eu preguei, ministrei sobre isso em Portugal, no sábado, na conferência online, né, que eu participei online, uma conferência para empresários lá de Portugal. Já ministrei para os meus pastores aqui, já ministrei para a minha família, e estava esperando o momento certo de falar disso para vocês. Você sabe, tem uma história na Bíblia que é muito poderosa e que Deus quer usar ela hoje para falar com você, que é a história de Saul. Não vou contar toda a história dele para você, nem vou ler aqui, porque seriam 3 capítulos inteiros da Bíblia para ler, nós demoraríamos muito. Mas eu quero resumir a história dele para você, eu quero que você se enxergue nessa história. Eu quero que você, pelos olhos da fé, consiga ver o propósito de Deus para a sua vida, através do que o Senhor vai falar com você hoje nessa aula. Por quê? Porque tendo clareza do propósito, os resultados vão vir, a prosperidade vai vir, as vendas vão vir, o crescimento vai vir, a alegria vai vir, a multiplicação vai vir, tudo que você precisa, sonha, deseja, vai vir. Por quê? Porque vai vir alinhado ao propósito de Deus na sua vida. E lá em 1 Samuel, capítulo 9, 10 e 11, depois eu quero que você com calma leia essa história, você vai ver uma série de acontecimentos na vida de Saul. Primeira coisa é que Saul estava lá de forma despretensiosa, totalmente alheio àquilo que Deus tinha para ele. Ele estava vivendo a vida dele. E você sabe, ele estava ajudando o pai dele na terra, né, na fazenda, vamos colocar assim, que eles tinham, quando de repente surgiu um problema. Sumiram as jumentas do pai dele. E o pai dele dá para ele uma missão. Olha, você vai sair daqui para procurar agora as jumentas. E o que acontece? Ele sai, então, nessa busca pelas jumentas. E você sabe, jumento, até pesquisei sobre isso, jumento é um negócio, que é o seguinte, quando eles empacam, não tem quem tira do lugar. Mas quando eles apressam para correr também, não tem quem para. Eles atropelam o que tiver na frente. E eles têm uma característica, que quando eles se perdem, eles ficam procurando o lugar. Mas você sabe, jumento não é conhecido pela sua inteligência. Jumento, inclusive, virou um sinônimo de burrice, né? Quando você quer falar de alguém que é meio burro, você fala, ô, seu jumento, seu burro, porque você sabe, burro e jumento associado, né? Então, você sabe, jumento perdido, ele sai correndo procurando a casa, mas ele não tem senso de localização, ele não tem o faro de um cão guia para procurar nada, então, simplesmente, ele corre. E ele pode, assim, se perder e correr para longas distâncias da onde ele deveria ir. E, por fim, a Bíblia diz que Saul, então, sai há muitos dias de procura. Imagina o tanto que essas jumentas não correram para longe, porque, é claro, ele não estava procurando aleatório, ele estava seguindo o rastro delas. Ele estava seguindo as pegadas das jumentas. E aí, por fim, o que acontece? Depois de vários dias procurando essas jumentas, ele perguntando para todo mundo, né? Vocês não viram as jumentas aí, não? De repente, falam para ele o seguinte, olha, na cidade aqui do lado, tem um profeta lá, um vidente, você vai falar com ele e o que você precisar saber, você pode perguntar para ele que ele vai te falar. E a Bíblia diz que ele entra na cidade, vai atrás do jumento e, de repente, ele conhece quem? Samuel. Samuel era o profeta da vez. Samuel era o homem que Deus usava para falar com o seu povo.
E acredite, ele era um dos profetas, tinham muitos profetas, mas ele não imaginava que ele seria o profeta que mudaria a dispensação do povo de Deus. Até então eles estavam na época dos juízes. E acredite, era o caos, cada um fazia o que queria. Mas aí agora entraria numa nova dispensação, numa nova era, e eles iriam agora passar a ter reis sobre ele, né? E olha que interessante, ele estava procurando as jumentas, ele entra na cidade, procura o profeta, e ele não sabia que na noite anterior Deus já havia falado com Samuel, já havia dito para ele: amanhã vai chegar um aqui para te procurar, e esse um que vai te procurar, eu vou ungir ele como rei sobre a nação. Uau! Você já percebe aí algo extraordinário. Você já começa a ver como os problemas que aconteceram na vida de Saul, de certa forma, culminaram para levar ele aonde ele tinha que ir, para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. Você sabe, quando você não tem olhos espirituais, você não consegue ver que até os problemas cooperam para o seu bem. E aqui já está a primeira coisa que eu quero falar para você. Enquanto você está procurando jumenta, Deus está cogitando para você um reinado. Você sabe, Saul estava gastando os dias dele procurando jumenta. Saul estava gastando os dias dele procurando sustento, procurando resolver um problema, procurando uma solução para algo que ele não conseguia resolver. Mas enquanto ele estava pensando só no umbigo dele, Deus tinha para ele um propósito muito maior: assumir como rei da nação. E aquele problema de ter as jumentas desaparecendo, se ele não tivesse um plano de Deus na vida dele por trás disso, seria só um problema, que ele poderia achar ou não a jumenta e conviver com isso ou não. Mas você sabe, quando você tem o Senhor fazendo planos a seu respeito, Deus usa os problemas para te conduzir para cada um desses planos. E ele, sem imaginar, saiu de casa procurando jumenta. Ele encontra agora com um profeta do qual Deus, um dia antes, já tinha falado dele para o profeta. Mas você sabe, Samuel, ele faz algo muito interessante. Ele não chega para Saul e fala: olha, você está aqui procurando a jumenta, eu quero te falar, esquece jumenta, Deus quer que você seja rei. Samuel não faz isso. Samuel fala para ele o seguinte: olha, eu sei que você chegou aqui para perguntar para mim sobre jumenta, mas eu quero te falar algo. Seu pai já achou as jumentas. Você saiu de casa, logo depois ele achou as jumentas, e agora ele está preocupado com você. Mas você não vai voltar para casa ainda. Aí ele fala: porque ontem Deus apareceu para mim e falou para mim a seu respeito. Mas eu não vou te contar o que ele falou ainda. Olha o profeta fazendo suspense. Ele falou o seguinte: você vai sair daqui, você vai para a próxima cidade aqui perto. E olha o que acontece. Quero te levar para dentro da história para você compreender o que acontece. Samuel chega para ele e fala: você vai sair daqui, você vai para a próxima cidade. Lá na porta da cidade vai ter alguns homens que vão estar profetizando. E você vai se juntar com eles e vai começar a profetizar. E na hora que você estiver profetizando, você vai ser mudado em outro homem. O Espírito de Deus vai vir sobre você. E antes disso, Samuel o unge, mas não fala para que é. E aí, resumindo, ele sai. Só que aí, Samuel, antes dele sair, presta atenção, porque aqui Deus está falando com você. Fique atento. Consiga se entender na história. Se encaixa aqui. Você é Samuel nessa história. E eu sou você, pelo contrário, você é Saul nessa história e eu sou Samuel. Eu sou o profeta que está aqui falando da parte de Deus para vocês. Aí, antes de Saul sair, Samuel chega para ele e fala: presta atenção, você está indo para essa cidade, você vai encontrar com os profetas lá para profetizar. Mas no caminho você vai encontrar outros homens, dos quais você não pode dar ouvidos a eles. Apenas continue, ignore-os e continue. E assim ele fez, ele foi, e quando então a Bíblia diz que no sepulcro de Raquel, no cemitério onde Raquel foi enterrada, literalmente ele encontrou com homens lá, que eu apelidei eles como homens do cemitério. E quando Saul encontrou com os homens do cemitério, então eles deram para ele uma notícia. Eles falaram: Saul, é o seguinte, você está aqui procurando a jumenta do seu pai, mas seu pai já encontrou a jumenta, agora ele está preocupadíssimo com você. E aí eles dão um conselho para Saul. Qual que é o conselho que eles dão? Volta para a sua velha vida. Ah, não, mas o profeta falou para eu ir para a próxima cidade.
Esquece esse negócio de Deus, rapaz. Esquece esse negócio de promessa de Deus, de profeta disse. Volta para sua velha vida. Volta para o seu pai, volta para sua casa. Você sabe, se ali Saul tivesse dado ouvidos ao que o profeta, ao que os homens do cemitério falou, ele não teria o propósito de Deus se cumprir na vida dele. Mas foi fundamental que ele não desse ouvidos aos homens do cemitério e continuasse andando. A Bíblia diz que então ele chega na próxima cidade, profetiza e é ungido rei sobre a nação, sobre o povo de Israel. E até aqui eu já preguei lá em São Paulo e lá para Portugal, mas não cheguei a falar tudo que eu tinha para falar nessa palavra, não. Você sabe, logo depois, a Bíblia diz que logo depois de Saul ter sido ungido como rei, ele resolve voltar lá na casa dele, para dar notícia para o pai dele, que agora ele era rei, para também chamar o pai para estar com ele, e aí, por fim, também ele ia resolver a vida, as coisas dele. Mas logo depois, ele já teria uma guerra para travar. Olha que coisa impressionante. A partir do momento que ele assumiu o propósito de Deus na vida dele, a primeira coisa que ele teve foi uma guerra, uma batalha. E aí aconteceu mais um episódio interessantíssimo, que a Bíblia diz que ele saindo daquela cidade, onde ele foi ungido rei, onde Samuel proclamou para todo o povo que agora Saul era o rei sobre a nação, e Deus moveu no coração do povo, imediatamente Saul já tinha um exército, imediatamente ele já tinha povo, que a Bíblia diz que Deus moveu no coração deles para seguir Saul. Uau, que impressionante, quando você responde o chamado de Deus para a sua vida e o propósito de Deus começa a se cumprir, a primeira coisa que Deus faz é te dar uma equipe, é te dar um time, é te dar um povo para cooperar com você. Deus prepara tudo realmente para você, assim como o Jason falou. Só de você resolver cumprir com o propósito de Deus para sua vida, Deus te dá um time. Mas aí algo aconteceu. Outros se levantaram. A Bíblia diz que são os filhos de Belial. E os filhos de Belial se levantaram para falar o quê para Saul? Um monte de asneira, para falar um monte de besteira, para questionar quem é você, rapaz. Né? Se enxerga, eu não vou te seguir coisa nenhuma, que rei sobre a nação coisa nenhuma. E aí, interessante, duas coisas que acontecem. Primeiro, é o significado do nome Belial. Você sabe o que significa Belial? É interessante você pegar o original, né, o significado do nome, porque ele fala muito para você. Belial significa imprestável. Olha que interessante. Os homens imprestáveis, aqueles que não prestam para nada, aqueles que não servem, aqueles que não são úteis nas mãos de Deus, aqueles que não estão cumprindo com o propósito de Deus, eles vão se levantar para tentar tirar o crédito do propósito de Deus na sua vida, para tentar boicotar, para tentar te invejar, para tentar te criticar, para tentar de alguma forma te atacar. E aí, olha que interessante, a Bíblia diz que então Saul se fez de surdo. Que maravilha! Saul simplesmente fingiu que não era com ele e continuou andando, foi na casa dele, voltou, foi para a guerra e venceu a guerra. Eu quero falar algo aqui hoje da parte do Senhor para você. E você, em nome de Jesus, como um Saul dessa geração, como aquele que Deus está querendo que você reine. Como diz em Romanos 4,17, que aqueles que receberam o dom da graça, o dom da justiça, né, a mensagem da graça, do evangelho, aqueles que tiveram encontro com Deus, né, que receberam a justiça de Cristo sobre ele, eles vão fazer o quê? Qual vai ser o estilo de vida? A Bíblia diz que eles vão reinar em vida. Então, presta atenção, você que crê que é justo, você que crê que Deus tem promessa em sua vida, você tem que focar no reino. Por quê? Porque enquanto você está preocupado em achar jumento, enquanto você está preocupado em pagar boleto, enquanto você está preocupado em vender um pouco mais do que você está vendendo, enquanto você está preocupado em tomar decisões naturais, se você entra ou não em sociedade num negócio, se você vende ou não uma empresa, se você compra ou não algo, se você investe ou não naquilo ou nisso, enquanto você está preocupado nessas coisas terrenas, passageiras, nessa leve, momentânea tribulação, Deus está cogitando para você um reino. Então, em nome de Jesus, de forma assim, hoje, né, eu estou segurando aqui o ímpeto da ira, da coisa, né, porque eu não quero ficar indignado, né, e eu quero te falar de forma mansa, quero te falar no tom do profeta da nova aliança, não quero te condenar,
não quero te acusar, não quero abater o seu espírito, não quero deixar você de forma nenhuma debaixo de uma pressão terrível, não. Eu quero aqui, com muito amor e carinho, falar algo para você. Você, como um filho de Deus, que Deus planejou para você um reino, qualquer coisa que você faça fora desse propósito vai ser pesado, vai ser enfadonho, vai ser fardo para o seu lombo, para suas costas. Agora, onde que está a paz absoluta? Onde que está o crescimento? Onde que está a multiplicação? Onde que está a prosperidade? Ela está com certeza no caminho que te leva para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida. Agora, enquanto você não está andando nessa direção do propósito de Deus para a sua vida, do reinado, do foco naquilo que é eterno, do reinar em vida, de reinar nesse século e no porvir, de se posicionar como um filho de Deus, em autoridade, enquanto você não se posiciona e não avança nessa direção, acredite, querido, as coisas serão pesadas. O máximo que você pode fazer é encontrar jumento no meio do deserto. Mas você sabe, encontrar jumento não muda a vida de ninguém. Resolver problemas não muda a vida de ninguém apenas. Você precisa do favor de Deus. Você precisa da multiplicação. Você precisa colocar o foco naquilo que é importante para Deus e naquilo que Deus hoje está me usando aqui como um profeta para chamar a sua atenção. Então, eu quero aqui agora, de forma personalizada, com aqueles que estão online aqui nessa aula abençoada. Eu quero falar e vou falar em ordem alfabética, porque o Zoom separa em ordem alfabética. Então, eu quero te falar aqui Alice, Amorim, Cláudia, Cristiane, Daniele, Eliane, Fabrício, Jason, Gisele, Igor, Lohane, Michel, Jonathan, Joverson, ou Joverson, Marcos Vinícius, Marli, Poliana, Rodrigo Gomes, Rodrigo Pignaton, Tainara, tem um outro aqui que está só com um iPhone Galaxy, quer dizer, não sei quem que é. Eu quero falar para cada um de vocês individualmente. Enquanto o diabo quer que você gaste os seus dias preocupado em achar jumento no meio do deserto, Deus está querendo que você reine. Então, pare de olhar o seu negócio como apenas a fonte de sustento, de provisão de necessidades, de solução de problemas, e comece a achar o seu negócio, a olhar o seu negócio, a sua vida, as oportunidades que estão diante de você, as promessas que Deus vai trazendo diante de você. Comece a olhar tudo isso como uma oportunidade para que você reine, para que você expresse a grandiosidade das promessas de Deus para a sua vida, para que você se posicione para a glória de Deus em tudo aquilo que você faz, para que cada dia vivido faça com que quem olhe para você dê um grande glória a Deus através da sua vida, para que o seu testemunho inspire outras pessoas a gastarem os seus dias preocupado com aquilo que é eterno. Se posicione, meu irmão, minha irmã, para que em nome de Jesus os seus dias não sejam gastos apenas com solução de problemas. Eu tenho falado isso por onde quer que eu tenho passado. Acabou o tempo de você comemorar na sua vida porque conseguiu pagar as contas em dia naquele mês. Acabou o tempo de você gastar um dia inteiro da sua história para resolver problema, para procurar jumenta. Não, você vai gastar os seus dias, o seu tempo, o seu foco, vai envolver a sua oração, preocupado com aquilo que é eterno, reinando em vida, amando a vida e vendo dias felizes, desfrutando das promessas de Deus para você, fazendo tudo que Deus quer que você faça, tendo tudo que Deus quer que você tenha, sendo tudo que Ele quer que você seja. Acabou o tempo de ficar dando justificativa para não servir a Deus. Acabou o tempo de ficar usando as situações, as circunstâncias, os resultados, os recursos naturais para serem uma justificativa para você dar menos atenção para aquilo que é eterno. Acabou o tempo do seu foco ser algo pequeno, medíocre, como simplesmente uma jumenta. E chegou o tempo onde você vai preocupar em edificar um reino, onde você vai usar o seu negócio, a sua posição, seus recursos, os seus dias, preocupado com aquilo que é eterno. E eu falo aqui em um nome do Senhor Jesus. Eu profetizo agora na sua vida.
na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu profetizo olhos espirituais, eu profetizo um coração quebrantado, eu profetizo sensibilidade no espírito, para que você consiga, pelos olhos da fé, visualizar cada um dos planos, dos propósitos, dos assuntos de Deus que estão te cercando, para que você faça, seja, tenha, viva tudo aquilo que Deus planejou para você. Porque eu declaro no nome do Senhor Jesus que enquanto o diabo queria colocar o seu foco na solução de problemas, no pagamento de boletos, na resolução de situações medíocres, pequenas, com alvos pequenos, sonhos pequenos, dias pequenos, assuntos pequenos, envolvido com fofoca, envolvido com inveja, envolvido com medo de ser perseguido, enquanto você estava gastando seus dias com esses assuntos que não traduzem a glória de Deus sobre a sua vida, o Senhor já estava conversando comigo a respeito de vocês, falando que o plano deles para vocês é que vocês reinem, é que vocês assumam o reino, que vocês governem, que vocês assumam os tesouros do governo, que vocês acessem a herança do rei, que vocês tomem posse de cada uma das promessas. E em o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, na medida que eu vou falando aqui, meu coração está em chamas e o de vocês também. E eu sinto agora, claramente, da presença de Deus aqui, como escamas sendo removida dos olhos. Vocês vão ver a vida de vocês a partir de agora com outra perspectiva. Vocês vão ver as pessoas que chegarem até vocês com outros olhos. Vocês vão ver as situações que acontecerem no dia a dia agora de outro ângulo. Outra perspectiva, com foco no reino, e vocês não mais serão carnais, não mais serão mundanos, não mais serão naturais em olhar as coisas apenas pelo lucro que podem dar, pelo dinheiro que podem gerar. Vocês não vão mostrar um imóvel como o Jason e vai olhar para aquela família apenas como um cliente que pode dar para eles uma comissão. Você não vai olhar um cliente, Poliana, que vai entrar na sua empresa, que vai te ligar apenas como alguém que quer comprar um anel de ouro. Você vai olhar como uma família que vai fazer uma aliança na presença do Senhor e que vai ser um instrumento útil e poderoso nas mãos de Deus para o cumprimento de um propósito. E assim, cada um de vocês, na posição que vocês estão, com o negócio que Deus colocou na mão de vocês, vocês terão olhos espirituais para ver o propósito de Deus por trás de todas as coisas. E isso vai trazer para vocês um renovo da fé, um renovo da satisfação, do poder que é estar onde você está, fazer o que você faz, viver o que você vive. E por causa disso, nunca mais você vai cogitar abandonar, chutar o balde, esquecer, retroceder, não, porque você entende que você está onde o propósito de Deus vai se cumprir, que tudo que você está fazendo, como você está gastando os seus dias, tem a ver com algo eterno, tem a ver com algo superior e durável. Mas no nome do Senhor Jesus, que o Senhor agora começa a testificar no coração de vocês, quero fazer algo diferente agora. Eu vou fazer algo assim, uma loucura aqui, mas eu vou tirar o meu som e vou deixar vocês sem som também. Eu quero durante um tempo aqui, porque eu não quero ouvir oração de ninguém, não quero que vocês ouçam a minha, vai ficar um silêncio total nesse Zoom aqui, mas eu quero que agora, aí onde você está, do jeito que você está, você comece a orar. Você vai começar a orar, você vai falar, Senhor, começa a queimar no meu coração agora. Começa a falar comigo, eu quero ouvir a voz do Senhor falando comigo. Qual é o propósito? Se eu não tenho clareza ainda, eu quero saber agora. Eu não quero que termine essa aula sem ter clareza do propósito, sem ter clareza de que é isso que o Senhor quer, de que eu reino. Então eu vou cortar o meu som aqui, eu vou gastar tempo orando aqui, eu quero que você gaste tempo orando aí. E depois que eu voltar, aí eu volto. E aí, assim que você vai fazer daí também. Eu vou até tirar a câmera aqui para você não ficar me olhando. Mas pode ficar tranquilo que eu não vou sair daqui, não. Mas nós vamos gastar tempo agora orando. Você vai fazer isso daí, eu vou fazer isso daqui. Amém? Na hora que tiver que voltar, eu volto, mas não desliga da aula. Nós continuamos a aula, mas você vai pedir para Deus falar com você agora. E não é amanhã, ele vai falar com você agora, em nome de Jesus. Então vamos orar. Feche seus olhos aí, comece a orar. Eu vou sair aqui o som e a câmera e vou orar daqui também.
Sim, Senhor, eu quero orar pelos meus irmãos agora. Pai, queridos, vão ouvindo a minha oração, vai concordando com ela aí agora onde você está. Pai, no nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, eu quero colocar os meus irmãos na tua presença agora, Senhor, e eu quero que as escamas caiam dos olhos. Que Amém, Pai. estava diante dos olhos deles caiam por terra e que eles Amém, consigam ver Senhor. com riqueza de detalhes, com clareza, ter uma visão espiritual, celestial, poderosa, sobrenatural, Amém, a Pai. Eu ver quero, Pai. plenitude do propósito do Senhor na vida deles. Tudo Por que eu isso, tenho para hoje eu mim, os Pai. abençoo e eu declaro toda mediocridade, toda desistência, toda falta de perseverança, toda incredulidade, todo abatimento, toda tristeza, toda frieza, toda mornidão, tudo isso vai dar lugar agora à fé, ao calor, Em ao nome de fogo do Jesus. Espírito, à Amém, Pai. convicção, ao poder, à revelação do propósito, ao posicionamento claro como filhos, como vencedores, como aqueles Amém. que sabem que o Senhor quer que eles reinem e eles gastarão seus dias com esse foco. Eles terão olhos para ver o propósito do Senhor por trás dos problemas. Quando eles Amém, verem papai. a jumenta desaparecer, eles não vão se desesperar. Eles vão saber que tudo está alinhado com o propósito do Senhor. Vai dar para eles olhos espirituais para ver isso, para verem, ó Deus, cada um dos planos, cada um dos sonhos, cada uma das circunstâncias, cada uma das ocasiões, das oportunidades, tudo que acontece na vida deles, de bom ou de ruim, tudo cooperando para o bem deles, tudo cooperando para que reinem, tudo cooperando para que tomem posse das promessas, tudo cooperando para que assumam a herança como filhos amados do Senhor. Mas enquanto, ó Deus, eles estavam apenas gastando seus dias preocupados com coisas pequenas, o Senhor já estava cogitando para eles um reinado. E é isso, ó Deus, em nome de Jesus, que eles se posicionam para receber hoje em fé, na autoridade do nome de Jesus, e como reis e sacerdotes, eles se posicionam, eles se levantam hoje como um exército que se levanta, como homens e mulheres nobres que não vão mais gastar os seus dias olhando para as coisas terrenas, olhando para aquilo que é pequeno, mas olharão da perspectiva nobre, real, poderosa de filhos que estão assentados com Cristo nas regiões celestes, e assim eles desfrutarão da plenitude das promessas do Senhor, tomarão posse de cada uma das promessas, se posicionarão para não abrir mão de nada, absolutamente nada daquilo que o Senhor prometeu para a vida deles. E então agora, no nome do Senhor Jesus, os sonhos que tinham morrido, os sonhos que tinham sido abandonados, os sonhos do Senhor para a vida dele, os propósitos do Senhor, eu destravo agora, eu desenterro agora, eu declaro que vem para a vida, que renasçam, que se levantem os sonhos, os propósitos do Senhor para a vida deles, e que eles consigam ver, que eles consigam andar em direção a isso, que eles consigam receber pelos olhos da fé, visualizarem a vida poderosa, sobrenatural e extraordinária que o Senhor preparou e está pronta para que eles assumam hoje. Pai, não é amanhã, é hoje. Eu declaro que hoje eles tomam posse. Hoje eles tomam posse. Eles recebem a abundância da graça, o dom da justiça, para reinarem em vida, para desfrutarem das promessas, para multiplicarem, para transbordarem, para abundarem em cada área da vida deles. E eu declaro, vão prosperar financeiramente, vão prosperar nas suas famílias, vão prosperar na sua saúde, vão prosperar na igreja, vão prosperar na vida íntima com o Senhor, vão prosperar em cada aspecto da vida deles, porque reinarão em vida, em nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Recebo, em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus. Obrigada, meu amor. Oh, Xocotorobo, Sorocotolobo, Serequetere, Balabá, Sorocotorobo, Serequetere, Balabá. Oh, queridos, enquanto eu estou aqui orando por vocês, eu tenho uma visão clara agora de algo. Eu vejo claramente um caixão que não havia sido depositado ainda no sepulcro, no túmulo. É um caixão que está ainda em cima da mesa, mas ele foi deixado num cômodo antigo que foi lacrado. E esse caixão não foi enterrado, mas ficou ali por muitos anos. E ele está cheio de teias de aranha. E ele está todo empoeirado. É um caixão que tem algo dentro e que foi esquecido dentro desse quarto.
E o Senhor está me mostrando agora, você abrindo esse quarto, você chegando diante desse caixão, você removendo toda a teia de aranha, você removendo toda a poeira, você tirando a tampa desse caixão. E eu vejo sonhos que estavam mortos, esquecidos, abandonados, sendo liberados para voltarem a viver hoje. Oh, eu vejo isso com clareza, como se fosse um filme diante dos meus olhos. Eu vejo essa porta desse cômodo aberta, eu vejo a tampa do túmulo aberta, eu vejo que você tirou, removeu tudo que estava impedindo de abrir essa tampa desse caixão. E cada um dos sonhos que estavam lá guardados, enterrados, que estavam lá acumulados, trancados dentro desse caixão, eles estão se levantando, eles estão ressuscitando. Eu vejo sonhos de pessoas que você quer abençoar. Pessoas que você ama, que você deseja, que você sonhava em realizar os sonhos deles. E que isso entrou no esquecimento. Mas Deus está renascendo, ressuscitando esses sonhos. Eu vejo lugares que você queria visitar e a sua alegria em chegar nesses lugares. Eu vejo claramente o Senhor te vendo alegre, feliz nesses lugares que você sonhava visitar. Mas eu vejo também algo, eu vejo você sonhando com o óleo caindo sobre a sua cabeça, com um dia que seria ungido pelo Senhor para algo. Eu não sei se é para pastorear, para reinar, para algo. Você sonhava com o óleo da unção vindo sobre a sua vida. E eu consigo ver você de joelhos e o óleo sendo derramado sobre a sua vida. E agora, em nome do Senhor Jesus, receba a unção, receba a capacitação sobrenatural do alto. Esse é o significado da unção. É Deus te capacitando de cima para baixo, mandando do céu tudo aquilo que você precisa. E receba hoje essa unção, essa capacitação sobrenatural para prosperar, para tomar posse das promessas, para não ser medíocre, para ter uma mentalidade do reino, para se posicionar como um rei, para avançar como um rei, para ter a estratégia de um rei, para ter a sabedoria de um rei, para ter a eficiência de um rei para vencer batalhas, para expandir o governo, expandir a área, expandir território, expandir o patrimônio do reino. Receba a unção sobrenatural do céu hoje para tudo isso. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. Oh, Deus poderoso. Oh, Senhor da glória. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Confirmação de ministério aí. Aleluia. Meu Pai. Jesus amado. Oh, querido, eu quero aqui, olhando nos olhos de cada um de vocês agora, eu quero falar algo muito sério. Eu quero que você, em nome de Jesus, eu quero que você, pelos olhos da fé, tenham esse momento agora. O momento que você está assistindo essa aula, seja online, ao vivo, ou seja depois gravado, não importa. Eu quero que você agora, pelos olhos da fé, veja um marco sendo estabelecido na sua vida, um divisor de águas. Aquele dia, o dia que você vai guardar na sua história, o dia de hoje, esse momento, como literalmente um momento onde a chave virou. Você sabe, existe muita gente que chega para quem está tendo sucesso, para quem está prosperando, para quem está rompendo. Eu sou questionado sobre isso quase que diariamente. E as perguntas chegam para mim da seguinte forma: me fala que dia que a chave virou na sua vida, que dia que você entendeu, que dia que algo aconteceu, o que você ouviu para que agora você esteja vivendo, fazendo tudo isso. E eu quero te falar que você veja esse momento como o dia que a chave virou, o momento onde Deus virou a chave dentro de você. O momento onde realmente você foi destravado, desbloqueado, desenterrado, onde você foi liberado para viver tudo aquilo que Deus quer que você viva. E eu quero que, em nome de Jesus, você se posicione a partir de hoje. Assim como Saul, assim como Davi, assim como Jesus, que foram chamados para governar e assumiram o governo que Deus tinha para eles. Você não vai rejeitar o trono. Você não vai rejeitar o trono. Você vai sentar nessa cadeira. Você não vai fazer a loucura de rejeitar a vida extraordinária que Deus tem para você por causa de medo.
Eu sinto da parte de Deus, o Espírito está me dizendo agora, você está recebendo profecia para reinar, e o medo está batendo no seu coração, o medo de como que você vai conseguir reinar, como que você vai fazer isso, como que você vai ter, porque Deus está lembrando você dos sonhos gigantes, enormes, muito grandes, como ontem eu ministrei para você, e lembrando desses sonhos agora, você está com medo de como que você vai conseguir viver, administrar tudo isso, se Deus realmente fizer tudo isso na sua vida, como que vai ser? Mas eu estou te falando aqui, não faça a loucura de abrir mão do reino por causa do medo, mas creia que aquele que te chamou, foi ele que te escolheu, é ele que vai te capacitar. Foi ele que te escolheu, não fostes vós que escolhestes a mim, antes eu escolhi. Foi eu que escolhi, eu escolhi a vós outros e designei para que você vá e dê fruto. E agora presta atenção, porque uma vez que ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita todos a quanto ele escolheu. Então presta atenção, se ele escolheu você para reinar, é isso que você vai fazer. Não seja louco, não seja louca de deixar que o medo paralise aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Não rejeite as propostas que vão vir diante de você. E eu falo da parte de Deus aqui para você, propostas gigantescas, mirabolantes, coisas enormes vão chegar diante de você e acredite, o Senhor está com você nelas, não seja louco de rejeitá-las. Olhando para você, esqueça de você, olhe só e exclusivamente para o autor e consumador da sua fé. E você vai tomar posse de cada uma dessas promessas, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus do céu, o que foi isso? Porque presta atenção, por mais que no meu coração eu sabia que seria algo poderoso, que seria ministrado nessa aula de hoje, por mais que eu já estava com expectativa para esse momento, só de lembrar do que eu estava preparando aqui para falar para vocês, eu já estava com vontade de chorar. Ainda assim, acredite, eu sinto que de mim saiu poder. No momento aqui que eu estava orando, eu sinto que fluiu unção como nunca antes da minha vida. Eu nunca me senti como um canal tão livre, tão liberado, para literalmente não travar em nada, não influenciar em nada as palavras que veio da parte de Deus. Então acredite, tudo que veio do céu saiu da minha boca sem ter nada do Rafael junto. Acredite, você precisa crer nisso. Não teve nada do Rafael aqui hoje, foi o Senhor falando para você. Então, em nome de Jesus, creia, receba e avance em direção a tudo isso que Deus falou com você aqui hoje. Porque enquanto você estava preocupado com resolver problemas pequenos, naturais, mundanos, o Senhor já estava cogitando para você um reino. E é isso que você vai fazer, você vai sentar no trono e vai reinar em nome de Jesus. Oh, Deus poderoso, essa mentoria está acabando. Depois de hoje, faltam 2 aulas. Mas, mais uma vez, eu quero reafirmar, o final das coisas é melhor do que o início delas. Eu quero que isso queime no seu coração. Eu não quero que você participe da última aula, porque eu vou fazer sorteio, porque eu vou sortear lá mais 5 diárias de hotel, já falei isso no começo. Não quero que você esteja lá por causa disso. Eu não quero que amanhã você participe da aula por causa disso. Eu quero que você coloque o despertador, mas você seja acordado antes pelo Espírito. Você vai acordar antes que o despertador tocar, porque no seu coração tem uma santa expectativa por aquilo que Deus está colocando diante de você. Eu quero que você fique contando os minutos para cada uma dessas aulas que estão faltando, para a próxima mentoria que vai começar semana que vem, para cada um dos dias que você vai viver na sua vida daqui para frente. Eu quero que você viva nessa santa expectativa celestial, não no homem, não no Rafael, não em mentoria, não em você, mas no Senhor. Você vai ter expectativas agora em coisas grandes. Presta bastante atenção no que eu estou te falando. Muitos dos filhos de Deus, a única expectativa que eles têm no Senhor é que Deus não vai deixar eles passar fome. Mas eu estou falando para você, a partir de agora, a expectativa que você vai ter no Senhor não será nada menos do que reinar, do que tomar posse da herança, do que administrar a riqueza, do que apropriar das promessas, mas principalmente do óleo que veio da unção, da capacitação sobrenatural, que inclui sabedoria, conhecimento, riqueza, abundância, prosperidade, saúde, força, autoridade, relevância, frutificação. É tudo isso que está diante de você.
E é para isso que eu estou te desafiando. Pelo amor de Deus, eu não estou te desafiando dia após dia, aula após aula, agora para uma outra mentoria. Não é um slogan natural, bora multiplicar, não é um negocinho, uma frase de efeito. É o estilo de vida que Deus tem para você. Uma vida onde tudo que Ele coloca na sua mão multiplica. Você não pega nada que Deus está te dando e enterra. Você não é mau e negligente, um servo imprestável, um filho de Belial imprestável. Não, você é um servo bom e fiel que pega tudo que Deus coloca na sua mão e multiplica. Oh, Deus poderoso! Agora presta atenção. Vou finalizar falando isso. Se você quiser voltar lá na primeira aula, você vai testificar isso que eu estou te falando aqui agora. Lá na primeira aula, Deus falou isso para você. Lá na primeira aula, Deus falou isso para você. Que Ele está colocando talentos na sua mão para que você multiplique. E quem vai determinar a hora de parar essa multiplicação é você. Porque alguns vão receber 30, outros 60 e outros 100 vezes mais. Mas quem determina quando está bom é você. Presta bastante atenção, é você que determina. Porque quem recebeu 5 talentos e multiplicou para 10, ficou satisfeito quando chegou nos 10. Porque ele já estava achando maravilhoso que ele já ia dar o dobro para o Senhor dele. Mas presta atenção, Deus vai deixar com que você pegue os 5 talentos que ele colocou na sua mão, multiplique para 10, coloque os 10 depois para render e vire 20, os 20 vire 40, os 40 vire 80, os 80 vire 160, e quando menos você esperar, milhões e milhões e milhões e milhões estarão na sua mão. E nada disso você vai atribuir a você como sendo alguém maravilhoso e bom demais para multiplicar. Tudo isso vai ser a abundância da graça e o dom da justiça, para você reinar em vida e ter tudo que Deus quer que você tenha, fazer tudo que Ele quer que você faça e ter tudo que Ele quer que você tenha. Então agora, para encerrar, tem que ir embora agora. Eu quero encerrar falando algo para você. Pelo amor de Deus, vou te pedir algo. Não seja louco de imaginar que você não tem nenhum talento na sua mão. Não seja alguém que tem problema mental, porque isso é o pior tipo de loucura. O pior tipo de loucura é alguém que está com algo na mão e fala que não está. Não, ó, esse celular está na sua mão. Não está. Esse cidadão tem que ser internado, ele é um louco. Alguém que está com algo na mão e está falando que não está, pirou. Então eu estou te falando agora, em nome de Jesus, não seja louco de falar que você não tem talentos que Deus colocou na sua mão. Mas o problema é que talvez você não estava enxergando esses talentos. Mas agora, em nome do Senhor Jesus, você vai ter olhos para ver. Tudo que está na sua mão é aquilo que Deus já preparou você para toda multiplicação. E não só hoje, não só nessa próxima mentoria, não só nessa próxima semana, não só no ano de 2021, em cada um dos dias da sua vida. Tudo que Deus colocou na sua mão vai multiplicar de forma assustadora, de forma extraordinária. E você vai viver uma vida que nem nos seus melhores sonhos você jamais imaginou. Você vai abençoar pessoas numa medida que não vai apenas pagar uma continha para ajudar a não passar fome. Você vai ser usado por Deus para mudar histórias. Porque sabe o que Deus me falou esses dias? Que Ele vai me dar tanto dinheiro que não vai ser Gugu Liberato, não vai ser programa social, não vai ser programa de televisão, entretenimento que vai ajudar uma pessoa a reformar a casa dele, não. Histórias de famílias e de gerações inteiras vão poder ser abençoadas e transformadas através daquilo que Deus está colocando na minha vida. Mas presta atenção, porque o que Deus está colocando na minha vida não é dinheiro apenas, ainda que Ele está me dando muito. E eu creio que tem muito mais por vir. Mas é isso que eu estou falando para você, é essa clareza e essa revelação. Na medida que eu te falo isso, presta atenção, isso é uma riqueza muito maior do que eu depositar na sua conta hoje R$1 milhão, 10 milhões de reais, 1 bilhão de reais. O que eu estou te entregando, o que Deus está me usando para te entregar, o que Deus está me usando como banco ou a ferramenta apenas para transferir o que estava numa conta para a sua conta, é de uma riqueza inimaginável. Que se você aplicar o coração com fé e colocar em prática em cada um dos seus dias com os olhos da fé e se posicionar, você não vai viver nada menos do que a vida extraordinária, abundante e sobrenatural que Deus prometeu para você. Então agora, em nome de Jesus, você não vai ser louco de achar que não tem nada na sua mão, mas você vai ter olhos espirituais para ver que tudo que Deus está na sua mão tem um potencial de multiplicação sobrenatural e extraordinário. Em nome de Jesus. E a primeira coisa que eu quero que você multiplique
eu vou te fazer esse apelo, provavelmente a última vez. Não vou te pedir isso de novo. Hoje... Fala, Jeová. Ô, Geis. Apareceu e voltou. Ô, Gostei benção. de ver você soltando a voz hoje, Geis. Amém, amém. Viu como é que são as coisas? Bênção pura, irmão. Meu coração Estão até me ouvindo? queimou. Abalou o Sim, inferno agora aí, sim, pastor. pastor. Abalou o inferno Glória. hoje, hein? Vocês estão me ouvindo? Ô, glória. Ai, Sim, pastor, sim. Presta atenção, porque Sim. olha o tanto que as coisas são espirituais. Isso daqui não aconteceu em Existe. nenhuma aula até hoje. Verdade. Despencou a internet aqui, Hoje caiu, foi. voltou. Eu estou com medo de ter perdido o vídeo dessa aula, mas em nome de Jesus não vai ter perdido, não. Presta atenção. Vai não. Presta atenção, vou finalizar falando isso aqui para vocês. Essa é a antepenúltima aula. Eu não sei se depois dessa Deus vai pedir para fazer isso de novo. Mas eu vou falar, talvez então corra isso a última vez. É a primeira coisa que eu quero que você, pelos olhos da fé, veja multiplicando. É que, mais uma vez, eu vou pegar esse vídeo dessa aula e vou colocar no YouTube. Por quê? Porque, mais uma vez, irmãos, não são só aqueles que puderam pagar para estar nessa mentoria que precisam ouvir essas verdades, que precisam receber fé para multiplicação, como Deus tem colocado diante de nós. Então, eu quero te fazer um pedido encarecidamente. Coloca um desafio para você. Coloca um desafio. Se sinta desafiado por Deus, não pelo Rafael Almeida. Que cada pessoa que você conhece, não estou falando de 10 pessoas, nem só da sua célula, cada pessoa que você conhece vai assistir essa aula e vai receber essas promessas de Deus. Vai receber essa revelação. Faça disso um objetivo de vida. Insiste, seja chato, mas coloca todo mundo que você conhece para assistir essa aula. Então, daqui a pouquinho ela já vai estar no YouTube. Eu quero que, em nome de Jesus, você aceite esse compromisso de Deus, olhando essa aula já como uma semente que Deus está colocando na sua mão, um talento para multiplicação. Porque, acredite, através dessa aula, Deus vai te dar discípulos. Presta atenção. Eu estou finalizando falando disso. Vou encerrar em 1 minuto. Primeira coisa que aconteceu com Saul, depois dele ter sido ungido como rei, que Deus deu para eles homens. Você vai ler lá em 1 Samuel. Deus me moveu no coração dos homens para se ligarem, para se conectarem em Saul. Eu estou te falando, através dessa aula, que você vai mandar para pessoas que você conhece. Deus vai te dar essas pessoas. Vai te dar para que elas convertam aqueles que não são crentes. Vai te dar para que sejam seus discípulos. Vai te dar para que sejam seus funcionários. Vai te dar para que sejam seus sócios, seus parceiros. Vai te dar pessoas, através do conteúdo dessa aula, que vão enxergar você como um instrumento nas mãos de Deus para a frutificação do propósito de Deus na vida deles. Então, pelos olhos da fé, você vai ver isso, vai se posicionar e vai fazer com que todo mundo que você conhece assista essa aula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, que você seja tudo que Deus quer que você seja, faça tudo que Deus quer que você faça e tenha tudo que Deus quer que você tenha. Estou esperando vocês amanhã, 6 da manhã. E daqui até lá, faça todo mundo que você conhece assistir essa aula em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Amém.